Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender a falar sobre a frequência das atividades que a gente realiza. Então tem muito vocabulário bacana aqui e se você escutar esse vídeo 10 minutos por dia, em alguns dias você vai ter adquirido muito vocabulário e frases para você falar sobre frequência. Então vamos começar com a pergunta que as pessoas podem fazer para saber da frequência das atividades. Então a gente faz essa pergunta aqui. How often do you get a haircut? How often do you get a haircut? Então, a expressão how often significa com qual frequência. Que frequência você corta o cabelo. Então aqui, get a haircut é uma expressão que significa cortar o cabelo. Get a haircut. How often do you get a haircut? Então, com que frequência você corta o cabelo? Nós vamos focar aqui na resposta. Então, eu vou ensinar várias formas de você responder uma pergunta sobre frequência ou você falar sobre frequência em geral. Então, eu vou te ensinar várias palavras que indicam essa frequência. Por exemplo, eu poderia responder essa pergunta da seguinte forma. I get a haircut once a month. I get a haircut once a month. Então eu estou dizendo, eu corto o cabelo uma vez por mês. Então a gente já aprendeu aqui que get a haircut, eu corto o cabelo. A palavra once significa uma vez. Então essa única palavra significa uma vez. E aí quando você forma a expressão once a month, é equivalente a uma vez por mês. Então, once a month. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar dessas expressões compostas mais no final dessa aula. Mas antes eu vou te dar vários exemplos de palavras que indicam frequência, como, por exemplo, a palavra usually. Então, essa frase, she usually wakes up early. She usually wakes up early. Então aqui eu estou dizendo, ela geralmente acorda cedo. Então, a expressão, ou a palavra, melhor dizendo, usually, significa geralmente. Essa palavra a gente pronuncia com um som de J aqui no lugar do S. Então é usually. Usually. Significa geralmente, usualmente. Aqui, wakes up, ela acorda. Wake up é o verbo acordar e early é cedo. She usually wakes up early. Essas palavras de frequência que eu vou mostrar para você, geralmente elas vão vir antes do verbo, tá? Então a posição mais usual delas é antes do verbo. Algumas você pode usar no começo da frase ou no final da frase, conforme o tipo de frase e o tipo de palavra. Então não tem problema, mas você vai perceber que, no geral, eles acabam usando sempre antes do verbo. Então essa é a posição mais comum dentro da frase, mas você pode ver essas mesmas palavras em outras posições, no final ou no começo da frase, para dar uma ênfase. Olha um outro exemplo. They sometimes eat out on weekends. They sometimes eat out on weekends. Então aqui eu estou dizendo, eles às vezes comem fora no fim de semana. Então a palavra sometimes significa às vezes, algumas vezes. Então eles às vezes comem fora, que é eat out, nos finais de semana, que é on weekends. Então, sometimes significa às vezes. We rarely watch TV during the week. We rarely watch TV during the week. Então, aqui nós estamos dizendo, nós raramente assistimos TV durante a semana. Então a palavra rarely significa raramente. Rarely.
A pronúncia é rarely. Rarely. I never drink coffee after 6 p.m. I never drink coffee after 6 p.m. Então aqui eu estou dizendo que eu nunca tomo café depois das 6 da tarde. Então, never significa nunca. They hardly ever argue. They hardly ever argue. Então, eu estou dizendo que eles quase nunca discutem. A expressão hardly ever significa quase nunca. Uma outra opção que você também pode usar é dizer almost never, que literalmente é quase nunca. E aqui a palavra argue. Argue é discutir, bater boca, brigar no sentido de discussão. Próxima é I always do my homework right after school. I always do my homework right after school. Falando mais naturalmente, I always do my homework right after school. Aqui é comum eles emendarem right after, que é logo após. Então esse T tem um som de R aqui na hora que você emenda. Então o significado da frase é: eu sempre faço minha tarefa logo após a escola, logo depois da escola. Então, always significa sempre. Always, sempre. He often reads a book before sleeping. He often reads a book before sleeping. Então aqui eu estou dizendo que ele frequentemente lê um livro antes de dormir. Então, often significa frequentemente. Até por isso que, quando a gente quer perguntar, a gente diz how often, com qual frequência, o quanto frequente você faz uma atividade. We rarely go on vacation. We rarely go on vacation. Nós raramente saímos de férias. Então, novamente aqui um exemplo de rarely. Rarely, que é raramente. I never skip breakfast. I never skip breakfast. Então aqui eu estou dizendo que eu nunca pulo o café da manhã. O verbo skip é pular no sentido de você ir para o próximo. Então, no caso aqui, pular uma refeição é skip a refeição, né? Skip breakfast seria pular o café da manhã. Então, aqui no exemplo, eu nunca faço isso. Quando você quer falar, por exemplo, pular uma linha na folha do caderno, você também usa o verbo skip. He occasionally helps with house chores. He occasionally helps with house chores. Então aqui, ele ocasionalmente ajuda nas tarefas domésticas. Então, a palavra occasionally significa ocasionalmente. E house chores são as tarefas domésticas, as atividades de limpar a casa, arrumar, essas coisas, tá? São chores. We seldom eat fast food. We seldom eat fast food. Então aqui significa nós raramente comemos fast food. Aí você vai perguntar, mas seldom também é raramente? Também é uma outra palavra que você pode usar como raramente, dificilmente, quase nunca, porque são termos que têm mais ou menos a mesma ideia, né? Que você faz alguma coisa com muito pouca frequência. Então, seldom. Se você falasse rarely aqui, você também poderia usar sem problemas. Depois, daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês mais ou menos uma classificação de frequência para essas palavras.
Não é nada fixo ou rígido, só para você ter mais ou menos uma ideia. I always arrive on time for work. I always arrive on time for work. Eu sempre chego no trabalho no horário. Então, aqui novamente, always é sempre. On time significa no horário. He often takes his dog for a walk. He often takes his dog for a walk. Então, aqui, ele frequentemente leva o cachorro para passear. Então, novamente, o often significa frequentemente. He often takes his dog for a walk. We rarely stay up late. We rarely stay up late. Nós raramente ficamos acordados até tarde. Então, rarely, raramente. Stay up significa ficar acordado. E late é tarde ou até tarde. I always forget my keys. I always forget my keys. Eu sempre esqueço minhas chaves. Então aqui novamente o always, que é sempre, nós já falamos. They hardly ever complain. They hardly ever complain. Então aqui hardly ever significa raramente, quase nunca. Então eles quase nunca reclamam. Complain é o verbo reclamar. They hardly ever complain. They sometimes study together. They sometimes study together. Então aqui, sometimes é às vezes. Então a frase está dizendo que eles às vezes estudam juntos. Vou fazer um comentário aqui sobre a palavra sometimes, porque essa é uma palavra de frequência que é comum se usar em várias posições da frase. Então, como eu falei, a posição básica desse tipo de palavra é sempre antes do verbo. Mas várias delas você pode usar no início da frase ou no final da frase, quando a pessoa quer ser mais enfática sobre a frequência. Então, sometimes é uma dessas palavras que é muito comum você colocar no começo. Então, você poderia dizer aqui, sometimes they study together. Ou você poderia dizer no final, they study together sometimes. Então, conforme a ênfase que você quer dar, você pode deslocar a palavra para outras posições na frase, que a gente faz em português também. He occasionally works from home. He occasionally works from home. Então, aqui o occasionally significa ocasionalmente, né? De vez em quando, às vezes. Então, ele ocasionalmente trabalha de casa. Um comentário interessante aqui é sobre essa expressão work from home, que a gente traduz como trabalhar de casa, é o que hoje em dia a gente chama de fazer home office. Então, quando você trabalha em home office, que seria trabalhar em casa, né, para a empresa ou para fazer alguma coisa que você faça aí em casa, eles chamam isso de work from home. Então, não use a expressão fazer home office, embora a gente use a palavra em inglês, o termo home office você usa para falar que você tem o escritório em casa. Então, home office é literalmente o escritório em casa. Então, você tem um local de trabalho na sua casa. Mas não se usa isso daqui como verbo, como fazer home office, como a gente acabou utilizando aqui no Brasil. Então, se você quer falar que você vai trabalhar em home office, você vai fazer o home office, você usa work from home. We seldom work overtime. We seldom work overtime. Então, seldom também significa raramente. Então, nós raramente fazemos hora extra. Então, aqui, ó, work overtime é a expressão que é usada para falar sobre fazer hora extra, que literalmente é trabalhar além do horário. Então, work overtime, que para nós é o fazer hora extra, tá? Work overtime. She usually goes grocery shopping on Fridays. She usually
goes grocery shopping on Fridays. Então aqui eu estou usando usually, que é geralmente. Então aqui a gente está dizendo que ela geralmente faz compras às sextas-feiras. Então você vê que é possível usar palavras de frequência com outras palavras de tempo, né? Como eu usei aqui. Então não tem nenhum problema quanto a isso. Outro detalhe é que essa expressão grocery shopping, ou melhor, go grocery shopping, tudo isso aqui é o que equivale quando a gente fala que vai fazer compras de mercado, tá? Então, go grocery shopping. Aqui é goes porque eu estou usando a terceira pessoa, né? Então é ela, she goes. Se fosse eu, seria I go grocery shopping. Então isso é fazer compras de mercado. Grocery significa mantimentos, os produtos do supermercado. Essa palavra, inclusive, tem duas pronúncias. Você vai ouvir falantes nativos pronunciando grocery e outros pronunciando grocery, como se fosse um X aqui no lugar do C. Então tem as duas pronúncias, né? Cada região fala de um jeito, grocery ou grocery. They sometimes go to the beach. They sometimes go to the beach. Então, sometimes é às vezes, eles às vezes vão à praia. Tá? Então aqui, they sometimes go to the beach. Quando você ouvir falantes nativos falando rápido, é comum eles emendarem aqui o go to e acabarem pronunciando go-to. Então, they sometimes go to the beach. Então você ouve assim, go to the beach. Ok? Vou até escrever aqui, ó, o jeito que você vai ouvir. Go-to. Tá? Isso aqui é quando eles falam rápido, eles emendam as duas palavras aqui. I never go to bed late. I never go to bed late. Então, never é nunca. Eu nunca vou para a cama tarde, ou eu nunca vou dormir tarde. Então, I never go to bed late. Aqui também pode acontecer aquela junção. I never go to bed late. I never go to bed late. Então, esse go to, você vai ouvir pessoas pronunciando go to. They hardly ever go to concerts. They hardly ever go to concerts. Eles quase nunca, raramente, vão a shows. Concert é o show musical, que, por incrível que pareça, eles não chamam de show, tá? Show é uma palavra que eles usam para falar sobre uma apresentação, mas não musical, né? Um programa de televisão, eles chamam de TV show, ou alguma outra coisa, alguma outra apresentação que não seja uma apresentação musical, porque os shows que a gente conhece musicais, eles chamam de concerts. She usually cleans the house on weekends. She usually cleans the house on weekends. Então, usually, geralmente. Ela geralmente limpa a casa nos fins de semana. Faltou a casa aqui, né? Limpa a casa nos fins de semana. Então, she usually cleans the house on weekends. We rarely use the car. We rarely use the car. Então, rarely também é raramente. Nós raramente usamos o carro. I never forget my friends' birthdays. I never forget my friends' birthdays. Então, never é nunca. Eu nunca esqueço o aniversário dos meus amigos. We seldom order takeout. We seldom order takeout. Então, seldom, raramente. Nós, raramente, pedimos comida para viagem. Order é pedir ou fazer um pedido. Pode ser num restaurante, pode ser pedir comida por telefone, pode ser pedir um produto na internet. Então, order é isso, é fazer um pedido de algum produto ou comida. Take out é a comida que você pede para ser entregue, né? Que a gente diz comida para viagem, tá? Então é take out. I always listen to music while studying. I always listen to music while studying. Então, always
é sempre. Eu sempre ouço música enquanto eu estudo. We rarely have free time. We rarely have free time. Então, rarely, raramente. Nós raramente temos tempo livre. I never miss a class. I never miss a class. Então, eu nunca falto a uma aula, eu nunca perco uma aula, né? Miss é o verbo que a gente usa quando você falta ou perde uma aula. E class é a aula. We seldom watch movies. We seldom watch movies. Então, seldom, raramente, quase nunca. Nós raramente assistimos filmes. Agora eu vou mostrar para vocês expressões de frequência que a gente usa no final das frases e indicam frequências mais exatas. Por exemplo, uma vez por semana, 2 vezes por mês, esse tipo de palavra, esse tipo de expressão. Então, em inglês vai funcionar assim. Para você dizer uma vez, você fala once. Então, essa palavra significa uma vez. Se você quiser falar 2 vezes, você vai usar a palavra twice. Então, isso aqui significa 2 vezes. Se você for falar de 3 vezes para frente, você vai colocar o número, por exemplo, 3, e usar a palavra times, que significa vezes. Então, 4 vezes, 4 times. 5 vezes, 5 times. E assim por diante. Somente no caso de uma vez e 2 vezes, a gente tem palavras prontas. Aí você vai juntar e combinar isso com períodos. Por exemplo, uma vez por semana, esse por, eles usam o a para indicar isso nessa expressão. Então, se eu fosse falar uma vez por semana, eu junto once a week. Week é semana. Se fosse 2 vezes por mês, seria twice a month. 2 vezes por mês. Se fosse 3 vezes por ano, 3 times a year. Então, 3 vezes por ano, 3 times a year. Aqui também once a week. Ok? Então, essas são as combinações que a gente faz. Então, você pode fazer combinações de qualquer número de vezes com qualquer período que você quiser. Então, vamos ver exemplos de tudo isso. Como esse primeiro aqui. He goes to the gym 3 times a week. He goes to the gym 3 times a week. Então aqui eu estou dizendo que ele vai à academia 3 vezes por semana. Tá vendo? Então é 3 times a week. 3 vezes por semana. Lembra que de 3 para frente a gente vai usar a palavra times. We go to parties once in a while. We go to parties once in a while. Então aqui a gente tem uma outra expressão que é once in a while, que significa de vez em quando. Nós vamos a festas de vez em quando. Então essa já é uma expressão pronta, uma expressão fixa. Você sempre vai usar assim. Once in a while. I post on social media once a day. I post on social media once a day. Então aqui, como a gente viu, é uma vez por dia. Eu posto nas redes sociais uma vez por dia. Once a day. He asks questions all the time. He asks questions all the time. Então aqui também uma expressãozinha fixa. All the time significa o tempo todo, toda hora, como a gente diz, tá? Então, all the time, o tempo todo ou toda hora, quando você quer falar que a pessoa está sempre perguntando, sempre fazendo alguma coisa. She attends a meeting once a week. She attends a meeting once a week. Então, aqui novamente, once a week, uma vez por semana. Ela participa de uma reunião uma vez por semana. Esse verbo attend é o verbo que eles usam quando você quer se referir que você participa ou faz parte, vai a uma reunião, por exemplo, ou a algum evento. Então é attend, tá?
Cuidado que não é atender, não tem nada a ver com atender. É participar ou assistir. Quando você assiste uma aula também, você usa o verbo attend. They travel abroad 4 times a year. They travel abroad 4 times a year. Então, eles viajam para o exterior 4 vezes por ano. Então aqui, ó, como eu falei, a partir de 3 vezes você sempre vai usar o número mais a palavra times. Então 4 vezes, 4 times, por ano, a year. E aqui, ó, travel abroad é viajar para o exterior. Então esse abroad significa no exterior ou para o exterior. Então você pode usar direto. Travel abroad. I change my bed sheets once a week. I change my bed sheets once a week. Então aqui eu troco os meus lençóis uma vez por semana. Né? Once a week, uma vez por semana. Bed sheets são os lençóis da cama, né? Porque bed é cama e sheets são os lençóis. Cuidado, não confunda essa palavra com uma outra palavra menos educada, que é essa daqui, tá? Essa palavra aqui você pronuncia com o som fechado de E, tá? They order takeout twice a month. They order takeout twice a month. Então, eles pedem comida 2 vezes por mês. Como eu já falei, order takeout é você pedir comida para entregar em casa. Twice a month, 2 vezes por mês. Então, twice já é a palavra pronta para dizer 2 vezes. I go to the doctor once a year. Então eu vou ao médico 1 vez por ano. Então aqui, como eu já falei, a gente pode emendar na hora de falar. Go to the doctor, go to. Você vai ouvir assim, mas você não precisa necessariamente falar assim emendado. Então, só para você saber quando você ouvir. I go to the doctor once a year. Aqui também, né? Once a year. They attend church once a week. They attend church once a week. Então aqui significa que eles vão à igreja 1 vez por semana. Como eu disse, a palavra attend é quando você participa, você vai assistir algum evento, como uma aula, a missa, ou o culto, ou uma reunião. Então é o verbo attend. He checks his email many times a day. He checks his email many times a day. Então ele verifica o e-mail muitas vezes por dia. Esse check é de verificar, checar. A gente diz muito, ele olha o e-mail, né? No sentido, você olha porque você vai conferir, verificar. Então você pode usar o verbo check nesse sentido. Many times significa muitas vezes. Então lembrando que aqui você não precisa necessariamente usar um número. Você pode usar outras palavras como muitas vezes, poucas vezes. Se fosse poucas vezes, a gente usaria a palavra few. Né? Então, few times a day. Poucas vezes por dia. Então dá para fazer várias combinações aqui. We review our budget once a month. We review our budget once a month. Então aqui nós revisamos nosso orçamento 1 vez por mês. Então aqui our budget é o nosso orçamento. Essa palavra você fala budget. Budget. Outro detalhe é que our significa nosso ou nossa. A pronúncia normal é our, mas no dia a dia é comum as pessoas pronunciarem de uma forma rápida e elas pronunciam como are. Então você vai ouvir pessoas falando we review our budget, tá vendo? Fica mais curto, mais fácil de falar quando eles vão falando no fluxo. We review our budget once a month. Então seria a forma natural que você vai ouvir as pessoas falando. E agora vamos fazer o nosso quiz. Vou fazer 10 perguntinhas aqui sobre as que eu ensinei hoje para vocês. Vamos ver quais frases você já consegue lembrar dessas que eu ensinei hoje. Mas claro, você deve assistir esse vídeo 10 minutos, 15 minutos por dia. Daqui a alguns dias você já vai ter assimilado mais uma grande quantidade de palavras aí e frases
para o seu repertório de inglês. E nesse caso, palavras e frases para você usar sobre frequência. Então vamos lá, nosso primeiro teste, nossa primeira questão é: eu sempre ouço música enquanto estudo. Como você falaria isso em inglês? Então agora eu vou te dar a frase em português para você tentar falar em inglês, ver se você consegue lembrar. Dá uma pausa no vídeo para você pensar um pouquinho, porque essa é um pouquinho mais difícil, então não tem problema, pausa aí para você pensar e eu já vou te dar a resposta então. I always listen to music while studying. I always listen to music while studying. Aliás, vou fazer um comentário porque é muito comum os alunos esquecerem o to depois do listen. Esse to faz parte do verbo listen. Então, quando você fala ouvir alguma coisa, sempre vai ter esse to aqui, tá? Ele não tem tradução para nós, mas o verbo é assim, tá? Listen to. Então, lembra que tem que estar junto. Listen to. Segunda, eles às vezes comem fora nos finais de semana. Então, pensa aí e a resposta vai ser: They sometimes eat out on weekends. They sometimes eat out on weekends. Próxima é: ele verifica seu e-mail uma vez por dia. E aí? Pensa aí e a resposta é: He checks his email once a day. He checks his email once a day. Próxima é: nós raramente assistimos TV durante a semana. Então, como é que vai ser? We rarely watch TV during the week. We rarely watch TV during the week. Próxima é: ela geralmente limpa a casa nos fins de semana. Então, pausa o vídeo, pensa um pouquinho e a frase vai ficar assim: She usually cleans the house on weekends. She usually cleans the house on weekends. Próxima é: nós vamos a festas de vez em quando. E aí, consegue lembrar essa? Então essa vai ser: We go to parties once in a while. We go to parties once in a while. Agora essa: eu nunca vou para a cama tarde. Eu nunca vou dormir tarde. Então, em inglês a gente vai dizer: I never go to bed late. I never go to bed late. Próxima é: ele vai à academia 3 vezes por semana. Então, em inglês vai ficar: He goes to the gym 3 times a week. He goes to the gym 3 times a week. Próxima é: eles viajam para o exterior uma vez por ano. E aí, como é que vai ficar? They travel abroad once a year. They travel abroad once a year. Eu nunca perco uma aula. Então vai ser: I never miss a class. I never miss a class. Então é isso, galera. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Comenta aí o que você achou dessa aula, se você ficou com alguma dúvida e as sugestões para as próximas aulas. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever aí para não perder nenhuma aula. E até a próxima!